Glória a Deus, boa tarde, povo de Deus. Mais uma mensagenzinha, né, para que nós possamos aprender. Assim como a palavra de Deus diz que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, que está escrito lá em Efésios, né, no capítulo de número 6. E uma dessas armaduras, louvado seja o nome do Senhor, que faz parte, é a palavra. Aleluia, luz para os nossos pés, é a palavra de Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É através da palavra que somos restaurados, é através da palavra que nós somos levantados, é através da palavra que fomos alcançados. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Mateus, uma parábola muito conhecida. Jesus havia saído de casa e estava ali no mar da Galileia, a qual subiu num barco e o povo ficou ali na beira da praia, ouvindo o sermão de Jesus, quando ele proferiu em parábolas, exatamente a parábola que nós vamos ler, a parábola do joio e do trigo, que fala assim, Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24. Propôs-lhe uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhantemente ao homem, que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no campo a boa semente? Por que tens então ali o joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. Aleluia. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai em feixes para o queimar, mas o trigo ajuntai-vos, e recolhei no meus celeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desta passagem, irmão, nós compreendemos, aleluia, que no meio do bem existe a existência do mal. Mas o Senhor diz, aleluia, esta passagem não é para dentro somente da igreja. Esta passagem ele diz que é o campo é o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele fez a identificação de uns, como ele disse que os ceifeiros eram os anjos, aleluia. Os filhos do homem era Jesus, aleluia. Os filhos do reino, aleluia, são os filhos de Deus. E os filhos do maligno são os filhos de Satanás. E então ali ele diz que o joio, aleluia, ele faz uma comparação, que eles dois crescem juntos. Dificilmente você vai conseguir, aleluia, distinguir um do outro, porque eles crescem, eles têm a mesma aparência. Eles crescem de uma forma, aleluia, que somente quando ele começar a dar os seus frutos, é que você vai identificar quem é um e quem é o outro. E aleluia, para que nós não possamos ficar numa posição de julgamento, querendo julgar as pessoas que se elas são joio ou se elas são trigo, nós temos que apenas se preocupar com nós mesmos e começar a trabalhar a nossa vida. Nós sabemos que os semeadores, quando eles começam a fazer as suas colheitas do joio para a separação com o trigo, ele coloca um exemplo, ele coloca nas suas mãos ali, aleluia, o trigo, e quando ele começa a esfarelar nas suas mãos, ele vê as sementes. Enquanto o joio ele começa a esforafar todo ali, mas ele não acha nenhuma semente, somente cascas. E o joio, quando ele começa a crescer, ele começa a se pender do lado, como se dissesse uma forma de gratidão, cheio dos seus trigos, louvado seja Deus. Enquanto quando o joio ele começa a crescer eretamente, aleluia, como se fosse uma pessoa que ele só quer para si mesmo, louvado seja o nome do Senhor, não tem gratidão dentro de si mesmo. São pessoas, aleluia, que estão dentro da igreja, ou aleluia, ou no meio de nós mesmos, tentando, aleluia, ter uma aparência de uma boa pessoa. Mas por detrás são pessoas que não desejam o nosso bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que essa passagem, aleluia, ela é de uma grande profundidade, mas eu estou fazendo apenas um resumo nas minhas palavras, para que os irmãos possam compreender mais ou menos. Que ele diz, mas o Senhor quer que nós arranquemos ele? Ele diz, não, porque se você arrancar, você pode também arrancar o trigo. Porque as raízes do joio, ela cresce por cima da terra. E as suas raízes, ela começam a enrolar no joio. E se você for querer, no trigo, se você for querer arrancar o joio, você também vai arrancar o trigo. Então o Senhor disse, deixe na consumação dos séculos, os meus ceifeiros vão fazer a separação. Louvado seja Deus. Que nós possamos nesta
começo de tarde, sermos gratos a Deus e que nós possamos ser trigo. Louvado seja o nome do Senhor, dando os nossos frutos, aleluia, de agradecimento ao Senhor, para que as pessoas possam, aleluia, colher, aleluia, que as pessoas possam ver, aleluia, os frutos que de nós está saindo a cada dia. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos.